Olá, galera, tudo bem com vocês? Essa música que a gente acabou de escutar se chama Apesar de Você, de Chico Buarque de Holanda. Ela nos mostra um pouquinho o sentimento que começa a dominar o brasileiro nessa época, a esperança do término do regime militar. A aula de hoje vai ser então sobre o período militar. Assim que acaba o governo de Costa e Silva, temos um breve momento de junta militar e em seguida assume então o presidente Médici. Esse governo é marcado por seu período de maior repressão da ditadura militar. Não vamos esquecer que o governo anterior havia decretado o AI-5, onde todo tipo de tortura e perseguição estava, de certa forma, permitido ser realizado pelos militares. Vai ser também nesse momento onde vai acontecer a famosa guerrilha do Araguaia, no estado do Pará. Esse movimento foi feito por cerca de 70 membros do Partido Comunista do Brasil, o PCB, que se deslocaram até um vilarejo rural dessa região do Pará para tentar ensinar para as pessoas novas formas de cultivo e de melhores cuidados com a saúde. Quando o regime militar descobre dessa atuação do PCB, vai rapidamente tentar acabar com a atuação do Araguaia. Mas esse governo não é só marcado pelo período de maior repressão, mas também pelo período de maior crescimento econômico do país durante o regime militar. Foi o chamado milagre econômico brasileiro. Esse milagre econômico, esse período de grande crescimento, vai ser aliado a uma política ufanista muito grande por parte do governo. Não vamos esquecer que foi nesse período que o Brasil se tornou tricampeão mundial de futebol. O governo Médici, então, usa desses artifícios para conseguir uma legitimidade ainda maior para o seu governo. O milagre econômico de Médici é marcado pela construção de grandes obras, obras faraônicas. Tudo que fosse construído deveria ser o maior do mundo. É nesse sentido que é construída, então, a hidrelétrica de Itaipu, a Transamazônica e também a ponte Rio-Niterói. Mas não vamos pensar, pessoal, que a oposição ao regime militar havia refreado, havia acabado no país. A oposição continua, mas usando dessa legitimidade que o milagre econômico acaba propiciando para o governo Médici, é criado então o famoso slogan Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou seja, as pessoas consideradas como subversivas, como atuando contra o regime militar, seriam legitimamente exiladas do país. O milagre econômico é realizado através do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, onde uma série de medidas vai ser realizada pelo governo Médici, buscando então o crescimento do Brasil. Mas o milagre econômico, gente, estava estruturado em bases superficiais. Isso fez com que o choque do petróleo acontecido em 1973, graças à guerra de Yom Kippur no Oriente Médio, provoque a quebra desse crescimento econômico que estava ocorrendo no país. Com o término do governo Médici, começa então o período do governo Geisel. Amanhã vai ser outro dia. Apesar de você. O governo Geisel, gente, ele é marcado por essa grande crise que se instaura no país após o choque do petróleo de 1973. Com o final do milagre econômico, então, a população brasileira começa a tirar o apoio que estava dando até o período aos governos militares. Vai ser por causa disso que o regime militar vai se ver obrigado a começar a fazer uma abertura. O projeto de Geisel era fazer a chamada abertura lenta, gradual e segura. O que significava isso? O regime militar pretenderia continuar por talvez mais alguns bons anos no poder, mas estava começando já nesse momento a garantir a transição para que algum civil vinculado aos militares assumisse a presidência da República. Em 1974, ocorreram eleições para Câmara e Senado.
Só que devido à crise econômica instaurada com o choque do petróleo, a maior parte dos candidatos eleitos eram membros do MDB, aquele partido mais de oposição ao regime militar. Preocupados então com esse crescimento da oposição, os militares acabaram criando a famosa Lei Falcão, pensando já nas próximas eleições municipais de 1976. O que essa lei propunha era uma tentativa de controle do crescimento da oposição. Dessa forma, ficava proibida a campanha político-partidária dos partidos nas próximas eleições. Tudo que poderia acontecer era a veiculação da imagem dos candidatos. Imaginem vocês, gente, que tipo de campanha a oposição poderia fazer sem poder falar. Outra medida feita pelo governo Geisel para tentar conter o avanço da oposição vai ser o pacote de abril de 1977. Por esse, tanto os senadores quanto os governadores passariam a ser eleitos por voto indireto. Isso é o que vai ficar conhecido como senador biônico e governador biônico. Geisel também vai fazer o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, onde ele busca um grande investimento de capital externo para tentar melhorar a situação econômica que estava colocada dentro do Brasil. Não trouxe grandes resultados. O programa Pró-Álcool foi outra medida feita durante esse período na tentativa de solucionar a crise colocada após o choque do petróleo. O governo Geisel, aliado aos usineiros do Nordeste, passa então a incentivar o uso de carros movidos a álcool e não a gasolina. O grande problema vai ser que, em determinado período, vai começar a haver uma falta de álcool nos postos de gasolina. Isso porque passa a ser muito mais lucrativa a produção de açúcar e não mais a produção de álcool. O governo Geisel também foi o responsável por fazer um acordo nuclear com a Alemanha. Através desse investimento de capital, vão ser construídas as usinas de Angra 1 e Angra 2. Usinas essas que acabaram trazendo grandes problemas para o país. Neste momento de crise econômica e de tentativas de solução, que na verdade acabaram não resolvendo o problema, vão começar uma série de protestos novamente no Brasil. Nesse momento, os grandes responsáveis por essa onda de protestos passa a ser a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Principalmente sob a liderança de Raimundo Faoro, essa entidade começa a encabeçar a tentativa de término do regime militar. A Igreja Católica vai ser outra entidade que agora também vai lutar pelo fim do regime militar. Com o crescimento da oposição, o governo Geisel vai se ver pressionado a fazer um pouco mais a abertura. É nesse sentido, então, que vamos ter o término do AI-5 no Brasil. Com o final do governo Geisel, temos então o início do governo de Figueiredo. O governo de Figueiredo, gente, também está sofrendo as consequências do final do milagre econômico. A crise que se coloca aumenta cada vez mais a oposição ao regime militar. Vai ser assim que vai começar a surgir uma onda de greves no principal centro industrial do Brasil, na época, o ABC Paulista. Já temos como liderança sindical o surgimento de Luiz Inácio Lula da Silva. A Igreja Católica, através da Comissão da Pastoral da Terra, está atuando junto ao meio rural, também na tentativa de acabar com esse regime. Pressionado, então, por diversos setores sociais, o governo acaba decidindo que é necessário fazer a transição para as mãos de um civil. Mas não seria qualquer civil do interesse do regime militar. A articulação começa a ser feita no sentido de garantir que o poder passasse para as mãos de algum civil vinculado aos militares. Assim, vai ser pensado o pacote de 1979. Por esse, gente, volta o pluripartidarismo para o Brasil.
Essa foi, na verdade, mais uma estratégia do regime militar, porque eles pensavam em ficar coeso em torno de um único partido e permitir que a oposição se dividisse. Para os militares, isso seria uma forma mais fácil de garantir a vitória do seu grupo. Assim, a antiga Arena, partido vinculado aos militares, vai acabar se transformando em PDS, Partido Democrático Social. Já o MDB vai se transformar no PMDB. Um partido novo que vai surgir vai ser o PP, Partido Popular. O PP e o PMDB, algum tempo depois, vão acabar se fundindo, o que vai acabar fazendo provocando um término no caráter de oposição do PMDB. A partir desse momento, o PMDB passa a ser um partido de centro. Um partido que ressurge nesse período vai ser o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB da época de Getúlio Vargas. Após uma disputa judicial entre a filha de Getúlio e Leonel Brizola, essa acaba vencendo e se tornando a líder do Partido Trabalhista. Por causa disso, Leonel Brizola vai acabar fundando uma nova sigla, o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Também temos o surgimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, sob a importante liderança sindical de Luiz Inácio Lula da Silva. Vale lembrar que os partidos comunistas estão proibidos de atuarem nesse período. Em paralelo com o pacote de 79, começou a ser articulado também a anistia. Essa deveria ser ampla, geral e irrestrita. Isso foi mais uma artimanha do regime militar, pessoal, para garantir que nenhum dos seus oficiais fosse punido após a abertura. Vale a pena lembrar que em vários países da América Latina que sofreram com ditaduras militares, como o caso da Argentina, do Uruguai e do próprio Chile, os ditadores e torturadores foram punidos anos depois. Inclusive, as famílias das vítimas perseguidas e torturadas ganharam indenizações. No Brasil, graças a essa exigência do regime militar em dar um caráter amplo e restrito à anistia, os ditadores estavam garantindo a sua anistia também para o momento da abertura. Vamos dar agora uma olhada num documentário chamado Testemunha da História, de Boris Kazoy, que vai nos mostrar bastante imagens sobre essa época. 15 de março de 1974, o general Ernesto Geisel se torna o quarto presidente do regime militar e dá início à transição democrática no Brasil. A escalada de protestos em 68 tinha levado a um endurecimento do governo militar e também a uma radicalização da luta política. Setores da esquerda partiram para a luta armada, com atentados terroristas e sequestros nas cidades e a guerrilha na selva, na região do Araguaia. Em 1969, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick permitiu que a esquerda conseguisse a libertação de 15 presos políticos e a divulgação de um manifesto contra a ditadura em toda a mídia brasileira. Os militares reagiram intensificando a repressão. Os dois principais líderes da guerrilha, Carlos Marighella e Carlos Lamarca, foram mortos. Em 1970, o regime militar chegou ao auge. O presidente era o general Emílio Médici e a palavra de ordem era Brasil, ame-o ou deixe-o. Sob o comando de Pelé, Gerson e Tostão, a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial no México. Mas nem tudo era festa. O modelo econômico implantado em 64 já dava sinais de esgotamento e a oposição ao regime aumentava. Assim que assumiu, Geisel enfrentou a resistência da linha dura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura na sede do 2º Exército em São Paulo. Geisel afastou o general Edinardo Dávila Mello do comando em São Paulo e também conseguiu afastar o general Silvio Frota do Ministério do Exército. A ideia era neutralizar o grupo mais autoritário das Forças Armadas e iniciar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia.
A abertura, como era chamada a política de Geisel, enfrentaria muitos testes. Em 78, os operários voltaram à cena política com as grandes greves da região do ABC. O movimento grevista era liderado pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, Lula, que mais tarde seria o fundador do Partido dos Trabalhadores e se tornaria um dos políticos mais importantes do país. Em 79, o general João Batista Figueiredo assume a presidência. Ele tinha sido escolhido por Geisel para dar continuidade à política da abertura. Nesse mesmo ano, o Congresso acabou com o bipartidarismo e aprovou a lei da anistia. Os exilados retornaram. Leonel Brizola, Fernando Gabeira e Luiz Carlos Prestes, líder histórico dos comunistas. O Brasil avançava rumo à democracia, mas os militares ainda permaneceriam no poder até 85. O pacote de novembro de 1981 foi mais uma tentativa do regime militar de conter o avanço da oposição no país. A partir desse, estava proibida as coligações partidárias e a população só poderia votar no mesmo partido. Mesmo que fossem para cargos diferentes, apenas um partido poderia ser escolhido. É claro que dessa maneira a oposição saiu bastante prejudicada. Mesmo com as inúmeras tentativas de controle da oposição que estava sendo feita pelo regime militar, a parte mais radical desse grupo, a chamada ala extrema-direita, começa então a fazer atentados terroristas. Assim, temos bombas sendo jogadas em bancas de revista que vendessem jornais vinculados à oposição. Também a sede do PMDB no Rio de Janeiro, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a atividade mais marcante desses grupos de extrema-direita do regime militar foi o atentado à bomba no Rio Centro. Estava marcado um show com cantores como Gilberto Gil e Chico Buarque, que reuniriam jovens no Rio Centro. Planejou-se então um atentado à bomba nesse local. Mas esse acabou dando errado. A bomba explodiu dentro do famoso Puma Preto, matando um dos oficiais que estava junto. O Exército acabou encobrindo o caso, dizendo que, na verdade, os militares estariam salvando um atentado terrorista que iria acontecer naquela localidade. Hoje ainda está aberto o caso do Rio Centro, na tentativa de se descobrir e de se comprovar que foram os militares que estariam tentando jogar a bomba no local. Mesmo com toda essa atividade da extrema-direita, nas eleições estaduais de 1982, temos uma vitória considerável do partido de oposição, o PMDB. Nos estados mais ricos do Brasil, esse partido acabou sendo vitorioso. Em São Paulo, por exemplo, temos a vitória de Franco Montoro, em Minas Gerais a vitória de Tancredo Neves e no Rio de Janeiro a vitória de Leonel Brizola. Com esse crescimento da oposição, então, vai ser feita a famosa emenda Dante de Oliveira, onde começa a se pedir por eleições diretas para a presidência da República em 1985. A população brasileira vai em peso para as ruas pedindo as diretas já. Temos a importante liderança nesse período de políticos como Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar de toda a movimentação popular em prol das diretas para a presidência da República, essa emenda não foi aprovada. Vale lembrar que na liderança do Congresso nesse período estava José Sarney, vinculado ao PDS, antigo Arena. Finalmente, então, são convocadas as eleições indiretas para 1985. Pela chapa do PMDB vai concorrer Tancredo Neves e pela chapa do PDS concorre Paulo Maluf. O que marca essas eleições é que durante a campanha, José Sarney acaba brigando com Paulo Maluf, rompendo com o PDS e partindo para uma aliança com o PMDB. Seria a Aliança Democrática, onde José Sarney surge como vice-presidente de Tancredo Neves. Com o apoio de Sarney e boa parte do PDS, essa chapa do PMDB, então, acaba vencendo as eleições presidenciais de 1985.
O clima de euforia com a volta do poder nas mãos de um civil era muito grande dentro do Brasil. Mas antes mesmo que Tancredo pudesse assumir a presidência, ele acaba falecendo. Quem vai assumir, então, ironicamente, vai ser o candidato que esteve vinculado durante todo o período militar com o Exército, José Sarney. O fim do regime militar marca para o país o início de uma grande desigualdade social. A forma como o regime militar instaura a economia, regula a economia no Brasil, acaba provocando o aumento dessa desigualdade que é cada vez mais gritante no país. Vamos dar uma olhadinha agora em mais um trecho do documentário Testemunha da História. 15 de janeiro de 1985. O governador de Minas, Tancredo Neves, é eleito por voto indireto presidente da República. É o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. No início dos anos 80, a chamada abertura sofreu sabotagens por parte da linha dura do regime. Sindicalistas do ABC foram presos, incluindo o presidente do recém-criado Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma carta-bomba matou a secretária da OAB do Rio. No Rio Centro, um sargento morreu e um capitão se feriu quando iam cometer outro atentado. Mas a pressão popular crescia. O movimento Direta Já levou milhões de pessoas às ruas em todo o Brasil. A emenda das eleições diretas, entretanto, não passou no Congresso. O hábil articulador Tancredo Neves, governador de Minas, se elegeu então presidente no colégio eleitoral. A Aliança Democrática, formada pelo PMDB e PFL, derrotou o candidato do governo, Paulo Maluf. Tancredo, porém, caiu doente na véspera da posse e morreu em abril. O vice José Sarney assumiu o governo, completando a transição para a democracia. Em 88, foi promulgada a nova Constituição. Em dezembro do ano seguinte, Fernando Collor de Mello se elegeu pelo voto popular. Bem, gente, a minha dica de estudos para a aula de hoje é vocês lerem o livro de Geisel a Collor, O Balanço da Transição. O autor desse interessante livro é Bolívar Lamounier e ele é das edições Loyola. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Na aula de hoje estudamos o período militar. Falamos sobre o governo Médici. Esse governo é marcado pelo maior período de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, pela maior repressão. Vimos o governo Geisel. O governo Geisel vai sofrer as consequências da crise que se instaura no país após o choque do petróleo em 1973. Isso acaba obrigando, então, os militares a começarem uma abertura política. Abordamos o governo Figueiredo. Esse governo é marcado pela consolidação da abertura, onde o poder passa, depois de 21 anos, para as mãos de um civil. Bons estudos! Como vai, professora? Na aula de hoje, eu acredito que seja bastante interessante tentarmos trabalhar com a criticidade dos alunos frente a esse tema tão polêmico para a nossa história brasileira, como foi a ditadura militar.
Devemos tentar mostrar para os alunos o que é democracia e o tipo de democracia que foi instaurado no país após a ditadura, mostrando que não é o único modelo possível de democracia que a gente pode ter. Também outras questões podem aparecer sempre buscando a criticidade, como, por exemplo, o milagre econômico e a grande desigualdade social que esse modelo vai gerar para o país, assim como as torturas e cassações que o período realiza. Obrigada, gente. Até outra aula.